O despertador rasgou o silêncio da manhã como uma lâmina afiada, cortando o tecido frágil do sono. Lilian emergiu das profundezas quentes da sonolência, demorando-se por um instante naquele espaço sereno entre o sonho e a realidade. Depois, a vida real a alcançou. A dor latejante nos ombros após o plantão do dia anterior, a bandeja com remédios sobre a mesa, a chuva insistente batendo na janela. Seu apartamento, sua rotina, sua existência, tudo tão familiar que até as rachaduras na parede pareciam velhas conhecidas. Mamãe, acorda! Ecoou a voz infantil vinda da cozinha, arrancando dela um sorriso involuntário. Aninha, seu pequeno milagre ruivo, independente demais para a idade. Já estava de pé, já comandava a cozinha com a seriedade de uma dona de casa experiente. Lilian imaginou a cena, a filha mordiscando o lábio de concentração, passando manteiga no pão com cuidado meticuloso, alisando as bordas para ficar perfeito. Já vou, meu sol, respondeu, forçando um tom animado na voz para esconder o cansaço acumulado ao longo dos anos. O apartamento de 2 quartos, ainda preso à hipoteca, recebeu-a com o cheiro característico do chá da noite anterior, misturado a algo indescritível, aquele aroma único que só existe em casas onde vive uma criança. Uma combinação de shampoo infantil, raspas de lápis de cor e um frescor quase imperceptível, como de uma flor que acaba de desabrochar. Sobre a mesa da cozinha, alinhados com precisão militar, estavam os pertences escolares, o caderno de língua portuguesa, o livro de matemática, o estojo com a etiqueta. Aninha Zorina, 2º ano. Lilian passou os dedos pela lombada do livro, sentindo um aperto no peito. Parecia que ontem ela ainda a embrulhava em fraldas, e hoje já estava no 2º ano. Eu fiz mingau, anunciou Aninha, orgulhosa, apontando para a panela de aveia. E dei comida para Tônia. Só que ela não comeu direito de novo. Os olhos de Lilian se voltaram para a gata idosa, adormecida em sua caminha. Outrora uma beldade tricolor de pelagem luxuosa, Tônia agora era apenas sombra do que foi, magra com pelos opacos e olhos lacrimejantes. 15 anos, uma eternidade para um felino. Lilian a ganhou ainda adolescente, presente da mãe. Tantos anos juntas, tantas histórias compartilhadas. Acho que precisamos levar a Tônia no veterinário outra vez, murmurou, agachando-se ao lado da gata e acariciando suas costas ossudas com delicadeza. Aninha apareceu ao seu lado num instante, o rostinho sardento franzido de preocupação. Ela vai melhorar? Perguntou, a voz trêmula. Diga que vai, mamãe. Claro que vai, mentiu Lilian, odiando-se por aquilo. Mas o que mais poderia dizer à filha? Que sua fiel companheira, que superou tantas dificuldades ao lado delas, estava envelhecendo sem volta. Que cada consulta, cada remédio seria mais um peso num orçamento já apertado. Ela só precisa de uns remédios especiais e muito cuidado, continuou, tentando suavizar a verdade. Eu prometo que vou cuidar dela. Eu também, afirmou Aninha firme. Vou ser a melhor enfermeira da Tônia, igual você é para seus pacientes. O coração de Lilian se encheu de uma emoção dolorida ao ouvir aquelas palavras. Levantou-se e começou a rotina matinal. Checou a mochila que a filha havia preparado, espiou a geladeira para planejar o jantar, separou os comprimidos da gata sobre a mesa. Aninha, até que horas são as aulas hoje? Perguntou enquanto folheava as contas empilhadas na ponta da mesa. Até 1, depois tenho aula de desenho, respondeu a menina, arrumando os cabelos diante do pequeno espelho. Mamãe, posso ir com você pro hospital hoje? O professor de desenho faltou. Lilian suspirou ao ver os números nas faturas. Mais um mês em que o salário não daria para tudo. Mais uma vez teria que pedir emprestado. Seu olhar caiu sobre a conta de luz com um carimbo vermelho ameaçador. Último aviso. Teria que passar no caixa à noite, mesmo que fosse só para pagar uma parte. Claro, vamos juntas, respondeu, distraída. Só leva um livro para se distrair, porque eu vou estar ocupada. O telefone tocou. Ao ver o nome na tela, Lilian quase gemeu. Sua mãe. Era tudo de que não precisava naquele momento. Bom dia, mãe, cumprimentou, tentando soar afetuosa. Finalmente. Retorquiu Polina Ivanovna, com o tom de sempre entre a reclamação e a cobrança. Liguei ontem para você. Eu estava de plantão à noite, mãe. Desculpa. Aconteceu alguma coisa? Precisa sempre acontecer alguma coisa para a filha ligar para a mãe? Só queria saber da netinha. Que tal trazê-la para passar o fim de semana aqui? Um calafrio percorreu as costas de Lilian. Sempre a mesma história. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Aninha tem círculo de leitura no fim de semana. Sempre uma desculpa. Cortou Polina Ivanovna. Círculo, aula, não sei o quê. E o fato de que uma criança precisa da avó, você não pensa nisso? De que uma avó precisa da neta? Lilian engoliu em seco.
Sabia que por trás da aspereza havia uma mulher solitária, que desejava fazer parte da vida delas, mas só sabia expressar isso através de críticas. Olha, mãe, disse, suavizando a voz. No próximo fim de semana a gente vai aí almoçar. Combinado? Vamos passar a tarde juntas. A mudança de tom pegou Polina Ivanovna de surpresa. Houve uma pausa. Depois, sua voz amornou. É mesmo? Bom, então farei tortas. Aninha adora as de maçã. Quando desligou, Lilian percebeu que a filha a observava com aquele olhar especial que aparecia sempre que o assunto era família. A vovó Polina brigou de novo? Perguntou Aninha, guardando os cadernos na mochila. Ela só sente saudade da gente, respondeu Lilian, ajudando-a a fechar o zíper teimoso. A menina assentiu com a seriedade de uma pequena filósofa e de repente mudou de assunto. Ontem o pai do Misha foi na escola. Ele é bem alto e ensinou a gente a fazer foguete com garrafa. Foi tão legal. O coração de Lilian doeu como se tivesse levado um soco. Ali estavam elas outra vez, aquelas histórias inocentes sobre os pais dos coleguinhas, aqueles olhares que Aninha lançava aos homens que buscavam os filhos na escola. Nunca perguntava diretamente, mas Lilian via. Havia uma saudade não dita ali, um vazio que a filha carregava. Saíram do prédio sob a chuva miúda de outono, abrindo o guarda-chuva velho, com as arames tortas. Aninha, segurando a mão da mãe, pulava alegremente sobre as poças. Mamãe, quando a gente vai ter dinheiro para comprar botinhas novas? Perguntou, olhando para os sapatos furados. Em breve, meu amor, prometeu Lilian, quando eu receber o salário. Não terminou a frase. Na praça por onde passavam, um pai jovem lançava o filho ao ar, pegando-o no último segundo. O rosto do homem brilhava com uma felicidade que só os pais conhecem. Aninha parou, observando a cena com uma curiosidade misturada a uma tristeza contida. De repente Lilian viu outra imagem. O rosto pálido de Valentim quando ela lhe contou sobre a gravidez. Primeiro, o espanto. Depois, o olhar frio. O envelope com dinheiro sobre a mesa e a frase seca. Se resolver o problema, me avisa. E suas costas sumindo para sempre pela porta do apartamento. 8 anos se passaram, mas a dor não tinha diminuído. Era como um farpazo cravado fundo na pele, às vezes esquecido, mas que ao menor movimento brusco, voltava a doer com a mesma intensidade. O parto difícil, as noites em claro com o bebê nos braços, os primeiros passos de Aninha, tudo enfrentado sozinha, ou quase. Não estava sozinha, não. Sua mãe ajudava, embora cada gesto viesse acompanhado de um sermão severo. Quem imaginaria que a rígida Polina Ivanovna, com seu jeito áspero e palavras duras, guardava em segredo as fotos da neta pequena e escondia cada desenho rabiscado de Aninha como se fossem relíquias? Mamãe, em que você está pensando? A voz da menina a trouxe de volta à realidade. Ah, nada, filha. Nada demais. Lilia sacudiu a cabeça, como se pudesse afugentar as memórias com um gesto. Vamos logo, senão chegamos atrasadas. O cheiro de remédios e água sanitária dominava o consultório da enfermaria. Um aroma que depois de 8 anos como enfermeira no hospital distrital, já faziam parte dela, tão familiar que às vezes nem o percebia mais. Aninha acomodou-se no canto, no sofá surrado reservado aos visitantes, e tirou da mochila seu livro favorito. Era uma edição gastada de mitologia antiga, com páginas amareladas, cantos dobrados e uma capa desbotada pelo tempo. Lilia lembrava como seus dedos tremiam ao entregá-lo à filha pela primeira vez. Valentim lhe dera aquele livro no início do relacionamento, com uma dedicatória carinhosa escrita na folha de rosto. Quando Aninha completou 7 anos e começou a se encantar por histórias antigas, Lilia decidiu passá-lo adiante, mas não sem antes cobrir a dedicatória com uma folha de papel grosso. Para que uma criança conhecer um homem que nunca se importou com ela? Mamãe, posso ler um pouco enquanto espera? Pediu Aninha, já abrindo o livro na página preferida, a história de Odisseu e o Minotauro. Lilia assentiu e mergulhou nas tarefas da manhã, conferir os horários das injeções, preparar as soluções para soro, organizar prontuários. O trabalho exigia concentração, mas sua mente teimava em voltar à conversa com a filha naquela mesma manhã. O Misha Koroliov tem pai. Aquelas palavras simples doíam como uma faca todas as vezes. Houve um momento, anos atrás, em que quase procurou Valentim. Chegou a discar o número, mas a linha estava desativada. Talvez tenha sido melhor assim. O que diria ele? Sabe aquele problema do qual você se livrou com dinheiro? Ele cresceu e virou uma menina linda com seus olhos e seu sorriso. Não, fora apenas um instante de fraqueza. Lilia Vasilievna, a soroterapia da 3ª enfermaria precisa ser trocada, avisou a auxiliar de limpeza, espiando pela porta. Já vou, Ninosha respondeu, olhando para a filha.
Aninha, vou sair só 1 minuto. Fica aqui quietinha, tá? A menina assentiu sem tirar os olhos do livro e Lilia saiu, fechando a porta com cuidado. Aninha virou a página, observando a ilustração de um templo grego. Aquele livro era um baú de histórias, algumas assustadoras, outras engraçadas, muitas tristes, poucas felizes. Mas as que mais a fascinavam eram aquelas em que os heróis reencontravam suas famílias, como Perseu, que voltou para a mãe, ou Deméter, que se reunia com Perséfone todos os anos. Folheando mais algumas páginas, notou que um canto da folha de guarda começava a se soltar, revelando algo por baixo. Movida pela curiosidade, puxou delicadamente a ponta do papel debaixo da colagem. Uma caligrafia elegante dizia: para minha querida Lilisha, que essas histórias antigas sejam tão belas quanto as nossas. V. Kamensky. Aninha franziu a testa. Quem era V. Kamensky? E por que a mãe teria escondido aquilo? Seria algum segredo? Sua reflexão foi interrompida pela voz alegre da copeira, tia Clava. Aninha, quer um docinho? Obrigada, tia Clava, respondeu a menina, sorrindo, enquanto escondia o livro na mochila. E sua mãe? Foi trocar o soro na terceira enfermaria. Ah, depois eu passo aqui. E você vai ficar o dia todo sentada? Não é chato. Aninha pensou por um instante. É mesmo chato. E se? Tia Clava, posso dar uma voltinha pelo corredor? Juro que não mexo em nada. A copeira riu. Claro que pode, menina. Você já é grandinha. Só não entre nas enfermarias dos doentes, combinado? Aninha assentiu, pegou a mochila e saiu esgueirando-se. As paredes do hospital, pintadas de um verde desbotado, pareciam à menina os muros de um labirinto misterioso, onde médicos, mágicos de jaleco branco, circulavam como guardiões de segredos. Ela caminhava pelo longo corredor, lendo as placas nas portas, inspirando os cheiros estranhos daqueles ambientes e imaginando-se personagem de um mito. Talvez fosse Ariadne guiando Teseu para fora do labirinto. Ou quem sabe Teseu ela mesma, prestes a descobrir uma verdade escondida nas entranhas daquele lugar. À frente, uma porta entreaberta chamava sua atenção. Aninha diminuiu o passo, lembrando-se da proibição de tia Clava. Mas a curiosidade foi mais forte. Aproximou-se em silêncio e espiou para dentro. Na enfermaria junto à janela sentava-se um homem. Pálido com traços cansados, ele parecia frágil, mas havia algo em seu perfil, na linha do queixo, nos cabelos escuros salpicados de fios brancos, que lhe era estranhamente familiar, como se o tivesse visto antes, talvez em um sonho, ou em uma foto antiga. O homem virou a cabeça e seus olhos encontraram os dela. Por um instante, um reconhecimento silencioso pairou entre eles, como um fio invisível esticado pelo ar. Você se perdeu? Perguntou ele com uma voz rouca como se pouco usada. Aninha ficou constrangida, mas não assustada. Em seu mundo de 8 anos, os adultos se dividiam entre dos nossos e estranhos, por um instinto que ela não sabia explicar. E aquele homem, por algum motivo, pertencia à primeira categoria. Não, só estou passeando. Minha mãe trabalha aqui, respondeu, ainda parada na porta. O homem sorriu, e por um segundo seu rosto cansado pareceu rejuvenescer. Então você é da casa, e eu, apontou para a soroterapia, estou preso aqui. Apendicite. Sabe o que é? Claro que sei, declarou Aninha, orgulhosa. É quando um pedacinho do intestino inflama e tem que operar. Minha amiga Vika também teve. Fizeram uma cirurgia nela. Ganhando coragem, deu alguns passos para dentro. Era uma enfermaria comum, paredes do mesmo verde triste do corredor, 3 camas, criados mudos, uma janela que dava para o pátio do hospital. Estranhamente, além daquele homem, não havia mais ninguém. Por que o senhor está sozinho? Perguntou-o intrigada. Ele fez uma careta, como se a pergunta doesse. Assim ficou. Ontem deram alta nos outros, e novos pacientes ainda não chegaram. Até que é melhor, suspirou. Silêncio para pensar na vida. Seus olhos fixaram-se na menina com uma intensidade inesperada. Como você se chama? Aninha. E eu sou Valentim. Valentim Sergeyevich. Ela aproximou-se e notou sobre o criado mudo uma pilha de papéis carimbados, uma calculadora e um caderno gasto. Apesar da soroterapia e da aparente fraqueza, ele parecia estar trabalhando. O senhor é empresário? Perguntou com a franqueza típica das crianças que não conhece limites. Valentim riu, mas foi um riso amargo. Agora, uma pequena construtora. Muito pequena. Aninha assentiu, como se entendesse do assunto. O Queril da minha sala tem pai construtor também. Ele diz que está difícil para todo mundo por causa da crise. Valentim levantou as sobrancelhas, surpreso. E o que você sabe sobre crise? Que por causa dela todo mundo tem pouco dinheiro, respondeu séria. A gente também. Minha mãe vive contando e recontando tudo.
E ainda tem a Tosia. Tosia? Nossa gata. Ela tem 15 anos, já está bem velhinha. Alguma coisa tremeu no rosto do homem, como a sombra de uma lembrança esquecida. Eu também tive um gato um dia, murmurou. Ruivo. A conversa foi interrompida pelo som de passos no corredor. A Neca estremeceu, lembrando-se de que a mãe não deixava que ela entrasse nos quartos dos pacientes. Preciso ir, disse ela apressadamente. Melhore logo. E tão repentinamente quanto apareceu, desapareceu atrás da porta. Valentim ficou olhando para o vazio por onde a menina tinha passado. Havia algo nela que de um jeito indefinível lhe lembrava alguém. Não conseguia dizer quem, mas aquela breve visita deixou em seu peito uma sensação estranha, como se um raio de sol tivesse atravessado a janela suja do quarto escuro. Seus pensamentos voltaram para os papéis sobre a mesinha de cabeceira, a notificação de suspensão do financiamento do contrato público, os avisos do banco sobre atrasos no pagamento do empréstimo, as contas acumuladas. 6 meses atrás, tudo era diferente. Sua pequena, porém estável, construtora nova Toyota funcionava bem. A casa aconchegante nos arredores da cidade. Agora só restavam o pré-falimentar da empresa, o carro vendido, as relações tensas com a esposa. Ele olhou para a aliança no dedo. O casamento com Ingá há muito tinha se tornado uma formalidade, um acordo de conveniência entre duas pessoas que um dia tomaram uma decisão fria e calculista. Ela ganhou o status de mulher casada e estabilidade financeira, ele uma esposa apresentável para jantares de negócios e um porto seguro, só que nesse porto fazia um frio cortante. O apendicite com complicações o pegou no auge da crise. Antes teria internado em uma clínica particular, mas agora cada centavo contava. E ali estava ele, em um hospital público de bairro, sozinho no quarto, face a face com seus pensamentos e memórias. No dia seguinte, a Neca voltou. Apareceu na porta, cumprimentou-o com um aceno de cabeça e estendeu um papel. Isso é para você. Desenhei nosso hospital. Valentim pegou o desenho. Linhas infantis e desajeitadas mostravam prédios com uma cruz no telhado, árvores ao redor e figurinhas que deviam ser médicos e pacientes. Obrigado, disse ele, comovido com aquele gesto inesperado. Ficou muito bonito. Você acha mesmo? Os olhos dela brilharam. Porque na escola a tia Maria Ivana diz que eu desenho mal. A tia Maria Ivana está enganada, respondeu Valentim firme. Você tem talento. Ela sorriu, e ele sentiu novamente aquela pontada de reconhecimento, como se já tivesse visto aquele sorriso antes. Onde? Perguntou-se. Preciso ir, minha mãe está chamando, disse a Neca, embora ninguém tivesse ouvido nenhum chamado. Até logo. E saiu correndo, deixando para trás a mesma sensação de luz que invadia o quarto. Naquela noite Ingá apareceu. Terno impecável, maquiagem perfeita, olhar gelado. Só as olheiras levemente disfarçadas pela sombra denunciavam o cansaço. Como você está? Perguntou, sentando-se na beirada da cama e abrindo a bolsa. Trouxe frutas e os documentos do escritório. Lá, as coisas estão ruins, Valia. O contratante geral adiou os pagamentos de novo. Valentim suspirou. Até ali na enfermaria, os problemas não o deixavam em paz. E o que diz nosso advogado? O que ele pode dizer? Vamos entrar com um processo, mas você sabe quanto tempo isso vai levar. Ingá calou-se, observando suas unhas perfeitas. Os credores ligam todos os dias. Não sei mais o que dizer a eles. Um silêncio pesado se instalou. Valentim olhava para a mulher, bonita, bem cuidada, com uma postura impecável. Um dia, ela sonhara em ser editora-chefe de uma revista de moda, depois diretora de marketing, mas acabou se tornando a esposa de um empresário que agora afundava diante de seus olhos. Ingá, começou ele. Precisamos conversar sobre nós. Ela ergueu a cabeça e por um instante seus olhos revelaram um lampejo de preocupação, logo substituído por uma resignação cansada. Eu sei, respondeu baixinho. Há muito tempo que não existimos, Valia. Existem duas vidas que por acaso se cruzam na mesma casa. Você é infeliz? Não era uma pergunta, mas uma constatação. Ingá deu um sorriso amargo. E você? Nós erramos, Valentim, disse ela. Os dois achamos que um casamento de sucesso poderia ser construído como um projeto de negócios, baseado em interesses mútuos. Mas não é assim. De repente, ele lembrou-se de outra mulher. Outros olhos. Lilia. Onde estaria ela agora? O que teria acontecido depois que ele, covardemente, fugira, deixando-a com um envelope de dinheiro e um filho por nascer? Em que você está pensando? Perguntou Ingá, notando a mudança em sua expressão. Em erros antigos, respondeu ele com sinceridade. Temos muitos, os dois. Ela se levantou. Preciso ir reunião às 6 da manhã. Obrigado por ter vindo.
Ingá assentiu, mas, ao chegar à porta, virou-se. Sabia que o Marat me convidou para ser sócia em sua agência? Acho que vou aceitar. Marat, seu ex-colega de faculdade? Sim. Havia em seu olhar uma determinação culpada. Nos vemos há 6 meses. Desculpe. Estranhamente, Valentim não sentiu ciúme nem raiva. Só alívio. Fico feliz por você, disse, e era verdade. No terceiro dia, a Neca chegou com um livro. Já não tinha mais vergonha. Sentou-se direto na cadeira ao lado da cama. Quer que eu leia para o senhor? Ofereceu, mostrando um volume gasto de mitologia do mundo antigo. É meu livro favorito. Tem cada coisa interessante. Valentim reconheceu a obra. Idêntica à que um dia dera de presente a Lília, seu primeiro amor verdadeiro. Que coincidência. Claro. Adoraria ouvir. O que você mais gosta? A história de Perseu e Andrômeda. Respondeu a Neca sem hesitar. É sobre como Perseu salvou a princesa de um monstro marinho. Mas primeiro preciso contar como ele nasceu, senão não dá para entender. E começou a ler, esforçando-se para pronunciar corretamente os nomes complicados dos deuses e heróis gregos. Sua voz aguda encheu o quarto do hospital, afastando as preocupações e as dores, fazendo Valentim esquecer a cicatriz da operação, as dívidas, o casamento falido. E então o rei Polidectes decidiu se livrar de Perseu e Neca, e o enviou para buscar a cabeça da terrível Medusa, cujo olhar transformava tudo em pedra. Valentim ouvia e em sua memória ressurgiam as noites em que lia aquele mesmo livro para Lília, os dois sentados em seu pequeno apartamento, os passeios pelo parque com o volume de mitos debaixo do braço, as risadas diante das trapalhadas dos deuses do Olimpo. Para onde tudo aquilo tinha ido? Por que ele recuara quando a vida lhes apresentará uma reviravolta inesperada? Naqueles dias, deitado no hospital, Valentim refletia muito sobre seu caminho. Lembrava como, depois de se separar de Lília, mergulhara de cabeça nos negócios, construíra sua empresa, casara-se com Ingá, bonita de status, mas não amada, sonhara com o império na construção civil e no fim perdia tudo, o negócio a si mesmo. O senhor não está gostando? Perguntou a Neca de repente, notando seu olhar distante. Como? Não. Estou adorando, apressou-se em dizer Valentim. Só me distraí. Sabe, este livro me lembrou uma história da minha vida. Qual? A menina ficou curiosa. Há muito tempo, dei um livro igual a este para uma moça. Há muito tempo? A Neca arregalou os olhos. E o que aconteceu com ela? Valentim suspirou. Não sei. Nós nos perdemos. A menina acariciou pensativa a capa do livro. O senhor escreveu alguma coisa para ela? Tipo, na folha de rosto? Escrevi, sorriu ele. Que nossa história seria mais bela do que os mitos antigos. E foi? Perguntou a Neca séria. Não, admitiu Valentim. Eu estraguei tudo. No quarto dia, o estado de Valentim melhorou. Os médicos falavam em alta, a soro já tinha sido retirada. Ele aguardava por Neca. Aqueles breves encontros tinham se tornado um raio de sol em meio à rotina cinzenta do hospital. Ela apareceu depois do almoço, novamente com o livro. Hoje vou contar sobre mim, anunciou acomodando-se na cadeira. Meu nome é Ana Zorina, tenho 8 anos e estudo no 2º ano A. Moro com a minha mãe e com a gata Tosia, continuou a Neca balançando as pernas curtas. E o seu pai? Valentim perguntou com cautela, sentindo um nó se formar na garganta. A menina franziu a testa. Não tem. Ele foi embora quando eu ainda estava na barriga da mamãe. Ela disse aquilo sem drama, como quem menciona um fato qualquer. Valentim sentiu algo se contrair dentro dele, doloroso e familiar. A mamãe diz que ele era bom, mas teve que ir embora muito, muito longe. Quantas crianças cresciam assim, alimentadas por mentiras bonitas para disfarçar ausências? O nome dela é Zorina, não é? Valentim interrompeu de repente, a voz tensa. Você disse Zorina? A Neca sentiu, orgulhosa. É, e a minha mãe se chama Lília Vassilievna. Ela é enfermeira, a melhor de todas. Todos os pacientes adoram ela. Lília Zorina. O nome ecoou em sua cabeça como um trovão. Não poderia ser coincidência. Posso dar uma olhada no seu livro? Pediu, a voz rouca de repente. A Neca estendeu o volume gasto, com as páginas amareladas pelo tempo. Com mãos trêmulas, Valentim abriu a primeira página. Sob um pedaço de papel colado com cuidado escondeva-se algo. Ele levantou a ponta com os dedos e viu, escrita em sua própria caligrafia, a dedicatória que fizera anos atrás. Para minha querida Lilecha. Que essas histórias antigas sejam tão belas quanto as nossas. V. Kaminsky. A sala começou a girar. A Neca. Ana Zorina. 8 anos. Filha de Lília. Sua filha. A voz assustada da menina o trouxe de volta.
Seu rosto estava pálido como papel. Não, mentiu forçando um sorriso. Só a costura puxou um pouco. Devolveu o livro, mas as mãos não paravam de tremer. Aneca, sua mãe é feliz? A menina pensou, mordiscando o lábio. Não sei. Às vezes ela fica triste quando acha que eu não estou olhando. Mas a gente é amiga, sai junto, lê livros, baixou a voz, conspiradora. Eu sei que é difícil para ela sozinha, e o dinheiro é pouco, mas ela sempre diz que eu sou a felicidade dela. Um ruído no corredor, a voz de uma mulher chamando. Aneca, onde você está? Já é hora de ir. É a mamãe. A menina pulou da cadeira. Tchau, saiu correndo, deixando para trás o livro esquecido na mesinha de cabeceira, e Valentim, imóvel, olhando para o volume como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Ele tinha uma filha que nunca vira, cuja existência ignorara. Uma filha que por um acaso impossível o encontrara ali, naquele hospital, com um livro que ele mesmo dera a Lilia anos antes. E se ela descobrisse? E se Lilia ouvisse? 8 anos haviam passado. Mas ela o perdoaria por ter fugido covardemente na hora em que mais precisava dele? Um bater na porta o interrompeu. Uma enfermeira mais velha, não Lilia, entrou na sala. Valentim Sergeyevich, você tem uma visita. Era Inga. Seu rosto decidido deixava claro. Algo importante havia acontecido. Valia, estou indo embora, anunciou sem rodeios. Me ofereceram um trabalho em Moscou, na equipe do Marat. Ele assentiu, estranhamente indiferente. Alguns dias atrás, aquela notícia o teria destruído. Agora parecia tão pequena diante do que acabará de descobrir. Quando? Daqui a uma semana. Já entrei com o pedido de divórcio. Inga falava de maneira prática, quase fria, mas seus olhos traíram um lampejo de algo que poderia ser arrependimento. Vamos vender o apartamento, dividir o dinheiro. Talvez dê para você quitar parte das dívidas. Discutiram os detalhes da separação com uma calma assustadora. 2 adultos reconhecendo um erro, prontos para seguir em frente. Valentim sentiu um alívio estranho, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Inga se foi, deixando para trás apenas o cheiro de seu perfume caro e a sensação de uma página virada. Na mesinha, o livro continuava lá. O livro que unira passado e presente. Que lhe trouxera uma filha. Agora cabia a ele decidir o que fazer com aquele encontro inesperado, com aquela chance que o destino, ou acaso, lhe oferecerá. Lilia terminava de preencher o registro de procedimentos quando notou. A mochila de Aneca estava aberta e o livro não estava dentro. Normalmente a menina tratava aquele volume surrado de mitos como um tesouro. Sua ausência foi um sinal de alerta. Aneca chamou, mas o consultório estava vazio. Espiou pelo corredor. Ninguém. Havia pouco, a filha pedirá permissão para ir ao banheiro. E agora já faziam 15 minutos que sumira. Um calafrio percorreu sua espinha. Um hospital não era lugar seguro para uma criança sozinha. Controlando a ansiedade, pediu licença e saiu à procura. Verificou o banheiro, a cantina, até a recepção. Nenhum sinal de Aneca, nem do livro. Nina Fyodorovna, você não viu minha filha? Perguntou a auxiliar de limpeza. A Aneca? A mulher coçou a cabeça. Vi ela entrando na sala 17, lendo para alguém. Uma menina tão boazinha. 17. Lilia franziu o senho. Na sala 17 estava o paciente de apendicite com complicações pós-cirurgia. O que Aneca faria lá? Ao se aproximar, ouviu a voz aguda da filha. E então Perseu voou sobre o mar, segurando a espada mágica que os deuses lhe deram. Enquanto isso, a princesa Andrômeda estava acorrentada à rocha, e o monstro se aproximava. Lilia sorriu sem querer. A paixão eterna de Aneca por ler em voz alta. Coitado do paciente, provavelmente aguentava por educação. Empurrou a porta levemente para chamá-la e congelou no lugar. O tempo parou. 8 anos desapareceram. Na cama, apoiado nos travesseiros, estava Valentim. Aquele Valentim. O mesmo cujo rosto ela tentará apagar da memória durante anos. Aquele que via em sonhos e sem querer, nos traços da própria filha. Mais magro, mais velho, com fios brancos nas têmporas, mas inconfundível. E ao seu lado, sentada na cadeira, Aneca lia entusiasmada o seu livro, com a dedicatória que Lilia tanto se esforçara para esconder. Valentim levantou os olhos. Seus olhares se encontraram. Ela viu o sangue fugir de seu rosto, os lábios tremendo como se tentassem formar palavras. Mamãe! Aneca exclamou radiante. Estava lendo para o tio Valia. Aneca, pegue suas coisas e me espere no corredor. Agora. A voz de Lilia soou estranha, como se não fosse sua. Algo nela não admitia discussão. A menina hesitou, olhando confusa para Valentim, cujo rosto estava mais pálido que os lençóis do hospital. Mas mamãe, a Ana.
O uso do nome completo foi suficiente. A Neca desceu da cadeira, pegou a mochila e saiu sem um som. Ficaram sozinhos. O coração de Lilia batia descompassado. As mãos tremiam. Dentro dela, uma onda crescia, não sabia se era raiva, dor ou algo sem nome, algo que não conseguia definir. Lilia, a voz de Valentim saiu rouca. Cale a boca. Ela cortou. Cale a boca. Como você ousa falar com a minha filha? Com a minha filha? Ele respondeu baixo. Eu não sabia, admitiu, quase inaudível. Juro que não sabia até ontem. Ela veio aqui, trouxe o livro. Vi a dedicatória e entendi. Lilia avançou até a mesinha, onde o livro ainda estava. Seus dedos se fecharam sobre a capa gasta, os nós dos dedos brancos de tão forte que apertava. E aí resolveu fazer de conta que é um pai carinhoso? Depois de 8 anos? Depois de me deixar sozinha, de me dar dinheiro como se fosse uma transação e sumir? Ele baixou a cabeça. Eu fui um covarde, disse simplesmente. Tive medo da responsabilidade, medo de mudar minha vida, meus planos. Pensei só em mim. Não mereço perdão. Eu sei. E nunca vai ter. Ela retrucou seca. Nós nos viramos muito bem sem você. E vamos continuar assim. Virou-se para sair, mas ele murmurou quase para si mesmo. Ela se parece com a minha mãe. Sua filha. Nossa filha. Os mesmos olhos. O mesmo sorriso. Lilia congelou sem se virar. Por que aquelas palavras simples doíam tanto? Por que de repente sentiu um nó na garganta, os olhos ardendo? Sua voz tremia quando Valentim continuou, como se as palavras custassem a sair. Lilia, me dê ao menos uma chance de explicar. Não estou pedindo perdão. Não tenho esse direito. Mas quero tentar consertar algo. Pelo menos por causa da Neca. Ela se virou lentamente, pronta para despejar anos de solidão, noites em claro, contas apertadas e o medo constante pelo futuro da filha. As palavras, porém, morreram em sua garganta. Na porta do quarto, uma figura imponente se destacava. Um homem de cabelos brancos, apoiado em uma bengala, vestido em um sobretudo escuro e impecável. Ele entrou com passos pesados, e Lilia reconheceu nele os traços de Valentim. Os mesmos pómulos altos, as sobrancelhas arqueadas. Só os olhos eram diferentes, mais profundos, mais sábios, marcados por rugas finas nos cantos, como se tivessem sorrido muito ao longo dos anos. Boa tarde, Lilia Vassilievna, disse o homem com uma voz grave e calma que estranhamente a acalmou também. Sou Fyodor Matveyevich, pai de Valentim. E se me permitem sonhar, avô de sua filha. Lilia olhou confusa de um para outro. Valentim parecia tão atordoado quanto ela. Pai, como você está aqui? Perguntou ele, incrédulo. Fyodor Matveyevich sentou-se com cuidado na mesma cadeira onde a Neca estivera pouco antes, apoiando a bengala ao lado. A clínica me ligou ontem, avisando que você havia sido internado, respondeu, olhando não para o filho, mas para Lilia. Vim visitá-lo, mas ouvi sua conversa com a menina. E entendi, era a hora da verdade. Que verdade? Lilia cruzou os braços, desconfiada. O velho suspirou, passando a mão pelos cabelos brancos. A verdade de que eu sei de você e da Neca desde o início. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Lilia sentou-se na beirada da cama vizinha, sentindo as pernas fraquejarem. Como assim? Foi tudo o que conseguiu dizer. Fyodor Matveyevich sorriu, um sorriso triste, carregado de algo antigo e dolorido. Há 8 anos, eu fazia tratamento em um centro médico na rua Komsomolskaya. Começou. Problemas no coração. Um dia, saindo de um procedimento, vi você de perfil junto à janela. Não teria reparado, não fosse a enfermeira chamá-la pelo nome, Lilia. Pouco antes, meu filho me mostrava orgulhoso suas fotos no celular, gabando-se de sua linda namorada. Eu a reconheci. Ele fez uma pausa, como se organizasse as memórias. Você já estava visivelmente grávida. Não dei importância na hora. Achei que Valentim logo me contaria a novidade. Seu olhar endureceu ao se voltar para o filho. Em vez disso, ele me disse que vocês tinham terminado. E nunca mais mencionou seu nome. Lilia ouvia paralisada, como se as palavras não fizessem sentido. Eu a encontrei, continuou Fyodor Matveyevich, a voz mais firme. Descobri sobre o nascimento da criança. Entendi o que havia acontecido. Seu tom ficou áspero. Meu filho cometeu uma covardia imperdoável. Mas seu erro não poderia destruir a vida de uma criança inocente. Minha neta. Foi você, Lilia sussurrou, começando a juntar as peças. Todo esse tempo foi você? O velho assentiu. O Fundo Esperança, que ajudou com a entrada do seu financiamento imobiliário. É meu. Criei-o décadas atrás, depois que minha esposa faleceu. Ajuda mães solteiras. Era o desejo dela. Ele baixou a voz. E o tratamento da sua gata no ano passado? Também fui eu.
Lilia cobriu o rosto com as mãos. Tudo fazia sentido agora. Aqueles milagres em momentos de desespero, aqueles auxílios que chegavam como por mágica. Era ele, o avô de Aneca, o pai de Valentim. Você nos vigiava? Perguntou ela sem saber se sentia gratidão ou revolta. Não, respondeu Fyodor Matveyevich firme. Respeitei seus limites. Nunca fui à sua casa, nunca interferi diretamente. Apenas garanti que tivessem um pouco de segurança através do fundo. Às vezes, confessou com um sorriso tímido, e ao parque onde você passeava com a Neca. Ficava à distância, só observando minha neta crescer. Pai, Valentim parecia abalado. Por que nunca me disse nada? E o que eu deveria ter dito, filho? Pela primeira vez, a voz do velho soou dura. Que você abandonou uma garota grávida. Você era adulto. Cabia a você enxergar seu erro. Eu só podia esperar que, um dia, amadurecesse. Passos leves ecoaram no corredor. A Neca apareceu na porta hesitante. Mamãe, posso entrar? Lilia apenas assentiu, ainda atordoada. Fyodor Matveyevich voltou-se para a menina, e seu rosto severo iluminou-se. Olá, disse ele, suave. Sou Fyodor Matveyevich, um amigo da sua mãe. A Neca olhou desconfiada para os adultos, sentindo que algo importante acontecia, mas sem entender o que. Olá, respondeu, educada. Por que a mamãe está chorando? Só então Lilia percebeu as lágrimas escorrendo por seu rosto. Vergonha, gratidão, raiva, alívio, tudo misturado. Enxugou-as às pressas. Não estou chorando, meu amor. Só lembrei de algo, sua voz falhou. A Neca aproximou-se e encostou-se nela. Lilia abraçou a filha automaticamente enquanto fitava o velho. Durante todos aqueles anos, a Neca tivera um avô que cuidara delas em silêncio, sem pedir nada em troca, nem mesmo reconhecimento. Fyodor Matveyevich sorriu para a neta e de repente apontou para o livro de mitos sobre a mesinha. Gosta dessa história, Aneca? Os olhos da menina brilharam. Adoro. Tem tantas coisas legais. Exclamou. Você também conhece a história de Perseu? Claro que conheço, riu o velho. E a de Hércules, e a de Jasão, e a de Orfeu. Quer que eu lhe conte algumas que não estão nesse livro? Aneca balançou a cabeça entusiasmada, depois olhou para a mãe incerta. Lilia permaneceu em silêncio, a mente um turbilhão. Aquele homem, ao mesmo tempo estranho e familiar, que por anos esteve presente em suas vidas sem que soubessem. Lilia Vassilievna, disse Fyodor Matveyevich, baixo como se lesse seus pensamentos. Entendo que você precise refletir, e aceitarei se quiser que eu desapareça da vida de vocês. Mas antes de decidir, pense nisto. A Neca tem uma família maior do que imagina. Pessoas que a amam simplesmente por ela existir. Ele se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala, e estendeu a Lilia um cartão pequeno. Minha visita. A decisão é sua. Esperarei seu telefonema, seja qual for. Virou-se para Valentim, e pousou a mão em seu ombro. Quanto a você, filho, teremos uma conversa longa. Muito longa. Com um último sorriso para a Neca e uma leve inclinação de cabeça para Lilia, saiu, o som da bengala ecoando pelo corredor. Por um momento, o quarto ficou em silêncio. Então a Neca puxou a manga da mãe. Mamãe, quem era aquele senhor? E por que vocês estão todos tão estranhos? Lilia olhou para Valentim, perdida, como se buscasse nele uma resposta que também não tinha. O rosto dele estava marcado por uma expressão que ela nunca vira antes, uma mistura de derrota e vulnerabilidade que, contra toda a lógica, fez algo se mexer dentro dela. Não era compaixão, ainda não, mas uma pontada de reconhecimento, como se enxergasse pela primeira vez o peso que ele carregava. É uma história longa, querida, respondeu finalmente, passando os dedos pelos cabelos da filha. Muito longa. Vamos, já está tarde. E o livro? Lembrou a Neca, apertando contra o peito o volume que Valentim lhe dera. Lilia congelou. Esqueci. Valentim, como se lesse seu pensamento, pegou o livro da mesinha de cabeceira com movimentos cuidadosos, como se temesse quebrar algo frágil. Ao entregá-lo à menina, seus dedos roçaram os dela por um segundo, um contato tão breve quanto suficiente para que Lilia visse o tremor em seu rosto. Os olhos dele, antes tão cheios de desculpas vazias, agora brilhavam com uma dor genuína, uma culpa que não precisava de palavras. E pela primeira vez em 8 anos, ela o reconheceu. Aquele não era mais o jovem irresponsável que fugira da paternidade. Era um homem quebrado pelas próprias escolhas, mas que de algum modo havia voltado. A raiva ainda ardia dentro dela, misturada a uma confusão que não sabia nomear. Mas sob tudo isso algo estranho começava a emergir, uma leveza inesperada, como se um fardo antigo, cimentado pelo tempo, finalmente rachasse. Não é perdão, pensou. Ainda não. Mas talvez, uma trégua.
Vamos, a Neca disse, puxando a filha pela mão. Precisamos conversar. Na porta hesitou. O nome dele pesou em sua língua como chumbo. Valentim. Ele ergueu os olhos, surpreso por ouvi-la pronunciar aquele nome depois de tanto tempo. Não sei se algum dia conseguirei perdoá-lo, admitiu, cada palavra custando um esforço. Mas, por Aneca, vou pensar no que seu pai disse. E saiu, levando a filha consigo, deixando para trás apenas o eco de seus passos e um homem sozinho no quarto escurecido, entre o peso das lembranças e o nascer tímido de uma esperança que nem ele próprio ousava nomear. Uma semana se passou desde aquele encontro no hospital. 7 dias que se arrastaram como areia entre os dedos, noites em claro, conversas interrompidas, e uma cartolina branca, a do cartão de Fyodor Matveyevich, escondida na gaveta da comoda como uma bomba relógio prestes a detonar a rotina que Lilia havia construído com tanto cuidado. Valentim recebera alta. Ela soube por acaso, ao ouvir 2 enfermeiras comentarem no corredor enquanto esperava por um exame de rotina para Neca. Ele foi embora sem tentar contato. Aquela ausência doída a atingiu mais fundo do que ela gostaria de admitir. Naquela manhã, Lilia acordou com um som estranho, uma respiração ofegante entrecortada. No pé da cama, Tosha estava deitada de lado, os olhos semicerrados, o peito subindo e descendo em um ritmo irregular. Tosha. Toshenka. Ela estendeu a mão e tocou a pelagem áspera da gata, que emitiu um miado fraco, quase imperceptível. Aquele som frágil foi suficiente para acender o alarme dentro dela. A Neca ainda dormia. Com cuidado para não acordá-la, Lilia enrolou a gata em uma toalha, deixou um bilhete para a filha e saiu correndo para chamar um táxi rumo à clínica veterinária. O médico, um rapaz de olhos gentis e voz calma, examinou Tosha com expressão séria. Insuficiência cardíaca grave, diagnosticou após auscultar o animal. Infelizmente é comum em gatos dessa idade. Ela precisa de internação, soro, possivelmente cirurgia. Quanto? Lilia sentiu o estômago se fechar. O valor que ouviu a fez recuar como se tivesse levado um tapa. Não tenho isso. Nem perto disso. Podemos tentar um tratamento conservador, ofereceu o veterinário, notando sua reação. Mas as chances são menores. Ela saiu da clínica com uma receita na mão, a única opção que poderia bancar, e uma pedra no peito. No caminho de volta sua mente girava em círculos. Empréstimo? Impossível com meu salário. Pedir a quem? As opções se esvaíam como fumaça. Em casa, a Neca esperava com os olhos vermelhos. Mamãe, a Tosha, ela vai ficar boa? Vamos fazer tudo o que pudermos, Sol, respondeu Lilia, afagando a cabeça da filha enquanto colocava a gata em sua caminha. Agora vamos dar o remédio a ela, e logo ela vai se sentir melhor. Mas ao anoitecer, Tosha piorou. Recusava comida e água. Sua respiração tornou-se um ruído úmido doloroso. A Neca não se afastou um segundo, acariciando a gata e sussurrando palavras que só elas duas entendiam. Mamãe, precisamos ligar para o tio Valia, disse a menina de repente, enquanto Lilia verificava a temperatura do animal. O quê? De onde tirou isso? Ele falou que teve um gato. A Neca continuou a acariciar as costas ossudas de Tosha. E eu ouvi quando vocês conversaram no hospital. O tio Valia, é meu pai. Lilia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela entendeu tudo aquele dia. Subestimar a filha. Eu já sabia, confessou a Neca com uma simplicidade que partiu o coração da mãe. Ele tem os mesmos olhos que eu. E me deu o livro com uma dedicatória. Lilia sentou-se ao lado da filha, envolvendo seus ombros com um braço. Sim, é verdade, admitiu finalmente. Mas é uma história complicada, minha flor. De adultos. Eu entendo, assentiu a Neca, séria demais para seus 8 anos. Mas a Tosha não tem culpa das suas coisas de adulto. Ela precisa de ajuda. A sabedoria da criança a atingiu como uma faca. Lilia olhou para a gata que respirava com dificuldade e sentiu as lágrimas ardendo. Um toque na campainha a salvou de desabar. Era Polina Ivanovna, sua mãe, com uma bolsa grande como se planejasse uma longa visita. Mãe, o que você está fazendo aqui? Explico depois, cortou Polina Ivanovna, passando por ela com determinação. Onde está a doente? Como assim a doente? Lilia ficou confusa. Sua gata, é claro, respondeu a mãe, já se dirigindo ao quarto. A Neca me ligou, disse que a Tosha está morrendo. Lilia virou-se para a filha, que encolheu os ombros, culpada. Eu liguei para a vovó enquanto você foi à farmácia, justificou. Polina Ivanovna ajoelhou-se ao lado da caminha de Tosha, examinando-a com expressão sombria. Está ruim, muito ruim, murmurou. Coitada, tantos anos com vocês. Outro toque na campainha. Desta vez, ao abrir, Lilia congelou.
Na porta estavam Fyodor Matveyevich, apoiado em sua bengala, e Valentim, pálido e com olheiras fundas. Desculpem a intrusão, disse o velho, com calma. Polina Ivanovna nos ligou. Soube que estavam com problemas. Lilia olhou por cima do ombro para a mãe, que acabará de surgir no corredor. Vocês se conhecem? Há 6 meses, respondeu Polina Ivanovna com um sorriso leve. Nos conhecemos na fila do cardiologista. Começamos a conversar como fazemos nós velhos sobre filhos netos, e descobrimos que nossos filhos já tinham sido um casal, completou Fyodor Matveyevich. E que você, Polina Ivanovna, tem uma netinha maravilhosa, de quem não para de falar, acrescentou o velho, com um brilho nos olhos. Lilia os olhava, incrédula, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Então vocês se encontraram em segredo e falaram sobre nós? Não só falamos, riu Polina Ivanovna. Tentamos encontrar uma maneira de fazê-los se reencontrar. Confesso que o apendicite não estava nos planos, admitiu. Mas a vida resolveu as coisas por nós. Agora não é hora para isso, interveio Fyodor Matveyevich sério. O que importa é a gata. Valentim, que até então permanecerá em silêncio, deu um passo à frente. Seu rosto estava mais magro, os traços marcados pelo cansaço. Tosha tem insuficiência cardíaca, explicou Lilia, a voz trêmula. Precisa de cirurgia, remédios caros. Não tenho como pagar. Eu pago, disse Valentim firme. Deixe-me ajudar. Algo dentro dela se revoltou. Não depois de tudo. O orgulho, forjado em anos de solidão, a fez responder com dureza. Não, daremos um jeito sozinhas. Lilia, a voz de Polina Ivanovna estava carregada de súplica. Não seja teimosa. É a vida da Tosha. E você sabe o quanto a Neca a ama. Eu disse que pago, repetiu Valentim, desta vez com uma firmeza que não admitia réplica. Não é uma discussão. Do quarto, veio um grito assustado. A Neca! O grito da menina cortou o ar como uma faca. Mamãe, a Tosha está muito mal. Ela não está respirando. Todos se lançaram para o quarto. A gata jazia imóvel sobre o tapete desgastado, apenas um tremor quase imperceptível no peito traía que ainda havia vida ali. O pânico gelou o sangue de Lilia. Precisamos levá-la agora para a clínica, disse Polina Ivanovna, já pegando o telefone. Vou chamar um táxi. Minha carro está embaixo, interrompeu Valentim, a voz tensa, mas firme. Será mais rápido. Lilia não pensou 2 vezes. Enrolou Tosha com cuidado em um cobertor surrado, o mesmo que a gata usava para se aninhar nos dias frios, e correu para a porta, a filha colada em seus calcanhares. A Neca, você fica com a vovó, lançou sem parar. Não, a menina plantou os pés no chão, os olhos brilhando com lágrimas teimosas. Eu vou com vocês. A Tosha me ama. Ela vai ficar mais calma se eu estiver lá. Mais uma vez, Lilia se surpreendeu com a sabedoria precoce da filha. Não havia tempo para discutir. Lá embaixo, os esperava uma lada velha, com a pintura descascada e um farol amarelado. Nada que lembrava o carro importado que Valentim dirigia anos atrás. Como se lesse seus pensamentos, ele murmurou, quase envergonhado. Desculpe pelo transporte modesto. Tive que vender a outra. Fez uma pausa, os dedos apertando o volante. Crise, você sabe como é. O trajeto até a clínica veterinária pareceu uma eternidade. A Neca segurava Tosha no colo, os soluços abafados contra a pelagem ainda quente da gata. A cada gemido da menina, o coração de Lilia se partia um pouco mais. Na clínica, o mesmo veterinário jovem os recebeu com uma expressão séria. Ao ver o estado de Tosha, não perdeu tempo. Hospitalização de emergência. Soro, estimulantes cardíacos, ordenou, já levando a gata para os fundos. Precisamos prepará-la para a cirurgia. Façam tudo o que for necessário. Valentim puxou a carteira sem hesitar, o cartão de crédito já na mão. Dinheiro não é problema. Lilia abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. Não era hora para orgulho. Observou, paralisada, enquanto levavam Tosha para a sala de operações, e sentiu um vazio se abrir dentro dela, como se algo essencial tivesse sido arrancado. Ficaram esperando no saguão espartano Lilia, Valentim e a Neca, pequena e silenciosa entre eles. O peso do silêncio era quase insuportável, até que a menina quebrou-o com uma voz trêmula. Obrigada, pai. A palavra pairou no ar, frágil e carregada. Valentim congelou. Quando se virou para a filha, seu rosto era uma máscara de emoções cruas, dor, espanto, uma ternura tão profunda que doía. Lilia sentiu os olhos arderem. É o mínimo que posso fazer, respondeu ele, a voz rouca. A noite se arrastou. A Neca adormeceu, a cabeça apoiada no colo da mãe. Valentim saía de vez em quando para atender ligações, e Lilia captava fragmentos das conversas, documentos, acordo de divisão,
Transferência de direitos. Quando ele voltou da última chamada, ela não resistiu. O que está acontecendo? Valentim passou a mão pelo rosto, cansado. Divórcio, admitiu. Ingá está indo para Moscou com um novo parceiro. Acertamos a divisão dos bens. Suspirou. O apartamento vai para pagar as dívidas da empresa. Sinto muito, disse Lilia, surpresa ao perceber que era sincera. Ele, porém, esboçou um sorriso amargo. Não sinta. Foi necessário. Nosso casamento já nasceu errado. Olhou para as próprias mãos. 2 solitários não fazem um casal, por mais que a gente tente. O veterinário apareceu só quando o céu já clareava. Seu cansaço era visível, mas os olhos brilhavam. Deu tudo certo, anunciou. Ela é uma lutadora. Para a idade, está se recuperando surpreendentemente bem. Fez uma pausa. Com os cuidados certos, daqui a uma semana poderão levá-la para casa. A Neca acordou com o barulho, esfregando os olhos. Ao entender as palavras do médico, seu rosto se iluminou. A Tocha vai viver, exclamou, e num ímpeto lançou-se nos braços de Valentim. Lilia viu estremecer, como se o gesto tivesse pegado desprevenido. Hesitou antes de retribuir o abraço, os braços rígidos, como se temesse que a filha fosse se desmanchar em seus braços. O caminho de volta foi silencioso, mas o silêncio agora era diferente, leve, como depois de uma tempestade que finalmente passa. Ao chegarem ao prédio, Lilia se permitiu olhá-lo nos olhos. Valentim, obrigada. A gratidão saía sem amargura. Sem você, teríamos perdido ela. Ele assentiu sério. Lilia começou, e ela notou como usava seu nome antigo, como se o tempo tivesse recuado. Sei que não mereço sua confiança. Mas me deixe, pelo menos, ver a Neca de vez em quando. Não vou atrapalhar, não vou me intrometer. Só quero conhecer minha filha. Ela olhou para o banco de trás, onde a menina dormia, exausta. Respirou fundo. Tudo bem, concordou baixinho. Mas aos poucos. E só se ela quiser. Claro, ele anuiu com rapidez. Só se ela quiser. Trocaram números de telefone. Lilia acordou a Neca com cuidado e a levou para casa, onde Polina Ivanovna e Fyodor Matvievich as esperavam na porta, os rostos marcados pela preocupação. E aí? Como está a Tocha? Perguntaram ao mesmo tempo. A operação deu certo, respondeu Lilia, ajudando a filha a tirar o casaco. Daqui a uma semana ela volta para casa. Polina Ivanovna soltou um suspiro aliviado, enquanto Fyodor emitiu um grunhido satisfeito. Trocaram um olhar, e Lilia captou algo neles, uma cumplicidade tão íntima que a deixou desconfortável, como se tivesse flagrado um segredo que não era para ela. Depois de deitar a Neca, voltou para a cozinha. Os dois ainda estavam lá, as xícaras de chá pela metade, a conversa fluindo baixa e tranquila. Aquela cena, tão simples, tão familiar, fez algo estalar dentro dela. Uma família. Uma verdadeira família daquelas que se apoiam, que dividem o peso. E de repente Lilia entendeu que, sem perceber, havia trancado a porta para isso há muito tempo. Tocha voltou para casa transformada. Os roncos haviam sumido, os olhos recuperaram o brilho, e até a pelagem parecia mais espessa, mais viva. O veterinário não escondia a surpresa. É raro ver um animal dessa idade responder tão bem. Balançou a cabeça. Ela tem um espírito forte. E como se lembrava de algo, acrescentou. E um motivo poderoso para continuar. Observando a gata, agora de volta ao seu lugar favorito no peitoril da janela, Lilia pensou que talvez esse motivo não fosse só de Tocha. Algo havia mudado em sua pequena família, como se uma janela antes fechada tivesse sido aberta de repente, deixando entrar uma brisa que trazia consigo possibilidades novas. Nas primeiras semanas, Valentim aparecia com parcimônia. Ligava antes, pedia permissão para visitar a Neca, sempre chegava com algo, um livro infantil, um quebra-cabeça, doces. Mantinha distância de Lilia, como se temesse que qualquer gesto apressado fizesse tudo desmoronar, até que um dia ela perguntou direta. Como estão as coisas no trabalho? E a empresa? O sorriso de Valentim foi irônico. A empresa morreu. Não consegui segurar a reestruturação. E agora? Lilia ouviu a própria voz tremular, sem saber por quê. Voltei às origens, respondeu, e havia um brilho nos olhos que ela não via há anos. Sou mestre de obras novamente na Stroy Region. Ri baixinho. O salário não é nem metade do que era, mas fez uma pausa. Pelo menos faço o que sei fazer, com as próprias mãos. Não havia amargura na voz dele. E Lilia se lembrou de repente do dia em que se conheceram. Ela, uma estudante apressada passando pela obra. Ele, o mestre de obra sujo de cimento, que um dia se atreveu a lhe dirigir a palavra. As semanas passaram. Valentim começou a aparecer com mais frequência.
Primeiro aos fins de semana, depois também em dias úteis, buscando a Neca na escola quando Lilia tinha plantão noturno. A menina, a princípios cautelosa, passou a esperá-lo com um sorriso tímido, depois concorreria para lhe mostrar os desenhos, as notas, as novidades. Lilia observava tudo isso de longe, ainda desconfiada, mas sem a raiva de antes. Até que uma tarde chegou mais cedo do trabalho e os encontrou no quarto de Aneca, curvado sobre um quebra-cabeça enorme, uma paisagem marinha, com ondas espumantes e um céu tempestuoso. A imagem mal estava um quarto montada, e ao redor deles reinava um silêncio concentrado, quebrado apenas pelo ocasional. Ao redor deles, um caos artístico de centenas de pequeninas peças espalhadas. Pai, não consigo encontrar este pedacinho, dizia Aneca frustrada, apontando para o modelo. Ele deve ser azul com uma listra branca, mas tem tantos assim. Vamos sistematizar, respondeu Valentin com calma. Olha, primeiro separamos todas as peças por cor em montinhos diferentes. Depois fica mais fácil. Ele não apressava a filha, não se irritava com seus erros, e quando Aneca, impaciente, varreu com a mão algumas peças já encaixadas, simplesmente ajudou a juntá-las de novo, sem uma única palavra de reprovação. Sabe, disse ele enquanto reorganizavam as peças, quando eu era pequeno, sempre desistia dos quebra-cabeças pela metade. Não tinha paciência. Meu pai, seu avô, dizia, um longo caminho é feito de pequenos passos. Só agora entendi o que ele queria dizer. Lilia recuou silenciosamente da porta, sem querer interromper aquele momento. Algo quente se espalhava em seu peito, uma emoção a qual ela temia dar nome. Sua primeira caminhada juntos no parque aconteceu por acaso. Valentin deveria levar Aneca para casa depois da visita à biblioteca infantil, mas o dia ensolarado os convenceu a ficar um pouco mais no pequeno jardim público próximo dali. Quando Lilia chegou do trabalho e não encontrou a filha, ligou para ele. Estamos no parque perto da fonte, respondeu Valentin. Se quiser, vem nos encontrar. Está lindo aqui. Ela mesma não soube explicar por que aceitou. Simplesmente sentiu de repente um desejo intenso de estar ali, na alameda banhada pelo sol da primavera, ao lado da filha e dele. Eles estavam sentados em um banco, Aneca e Valentin, alimentando os patos enquanto observavam as aves disputarem os pedaços de pão com os pardais atrevidos. Uma cena comum, como milhares de outras em qualquer parque do mundo. Mas para Lilia, ela estava carregada de algo especial, uma promessa, uma possibilidade, uma esperança. Ela se aproximou e Valentin levantou os olhos. O sol dourava suas têmporas já marcadas por fios prateados, realçando as ruguinhas nos cantos dos olhos. Não era mais aquele jovem irresponsável que a havia abandonado 8 anos antes, mas um homem maduro, que conhecia o peso de seus erros. Oi, disse ele, e em seu sorriso havia uma ternura tão cuidadosa que Lilia não pôde evitar retribuir. A partir daquele dia, suas vidas começaram a mudar aos poucos. Com mais frequência, o pequeno apartamento se enchia de vozes. O riso agudo de Aneca, o timbre grave de Valentin, o tom enérgico de Polina Ivanovna, que, para surpresa de todos, passou a tratar Valentin com um carinho ostentativo. Ele mudou, confessou certa vez à filha. Amadureceu. Não é mais aquele leviano que te abandonou. E o avô dele? Aqui Polina Ivanovna corou levemente, o homem mais decente que já conheci. Fyodor Matveyev tornou-se um visitante assíduo. Com a neta estabeleceu-se uma conexão instantânea. Passavam horas sobre o tabuleiro de xadrez ou folheando álbuns de fotografias antigas que ele trazia consigo, desgastados pelo tempo. Olha, Aneca, dizia ele, mostrando a foto de um menino loiro com um carrinho nas mãos. Este é seu pai aos 5 anos. E aqui estamos nós, ele e eu na praia. E esta quem é? Perguntava Aneca, apontando para uma jovem de sorriso radiante. Sua avó, respondia Fyodor Matveyev com uma tristeza doce. Ela faleceu há muito tempo, mas teria te amado muito. Tenho certeza. Numa noite de junho, enquanto tomavam chá após o jantar, Aneca perguntou de repente. E se a gente lesse em voz alta antes de dormir, como nos livros antigos? O que vamos ler? Sorriu Lilia. Claro que os mitos da antiguidade. Exclamou Aneca, correndo para buscar seu livro favorito. Assim nasceu uma nova tradição familiar. Todas as noites, quando Valentin chegava do trabalho, e agora ele chegava quase todos os dias, sentavam-se na sala, e um dos três lia em voz alta uma das histórias antigas. Aneca preferia os contos mais românticos com princesas e heróis, Valentin, as aventuras dos navegadores, e Lilia, os mitos filosóficos sobre a origem do mundo. Depois da leitura, Valentin sempre acompanhava a filha até seu quarto, a cobria com o cobertor e contava algo de sua própria infância até que ela adormecesse.
Então voltava para Lilia, e os dois conversavam por horas sobre o dia, os planos, a criação de Aneca, sobre tudo. Sem pressa, sem máscaras. Pouco a pouco, sem perceberem, aquelas conversas foram se tornando mais íntimas, mais profundas. Redescobriam um ao outro, não mais como a jovem apaixonada e o rapaz irresponsável de outrora, mas como adultos marcados por cicatrizes, erros e experiências. Eu era vazio, confessou Valentin certa noite. Corria atrás de dinheiro, de status, tinha medo de assumir responsabilidades. Perdi o que havia de mais importante sem nem me dar conta. E eu era orgulhosa demais, respondeu Lilia. Durante anos, afastei até a ajuda que Aneca precisava. Achava que tinha de fazer tudo sozinha. Aprenderam a se perdoar, a confiar novamente passo a passo, dia após dia. A vida deles ganhou novas cores, agora mais vibrantes e reais. Lilia voltou a usar aquele vestido elegante de madrinha de casamento, não por obrigação social, mas porque a ocasião pedia a celebração de uma família que, contra todas as probabilidades, havia se reencontrado. A mesmo apartamento de 2 cômodos que antes parecia pequeno demais para 2 pessoas feridas, agora abrigava 3 almas em processo de cura. Valentin finalmente transferiu seu endereço oficial para aquele lar, fechando de vez a porta de um passado que já não lhe servia. Fyodor Matveyevich passou a ser presença constante aos fins de semana. Chegava com os pirogues quentinhos que Polina Ivanovna preparava, e que, por sinal, agora visitava o velho amigo com muito mais frequência. Às vezes trazia livros novos para Aneca, outras vezes mudas de plantas para o minúsculo jardim que ela e a neta haviam criado na sacada. Era um espaço apertado, mas cada broto que nascia ali simbolizava algo maior, a capacidade de fazer a vida florescer mesmo nos cantos mais improváveis. Tócia, com sua sabedoria felina de quem já viu muitas primaveras, continuava reinando no peitoril ensolarado da janela. Deitada com os olhos semicerrados, observava o mundo passar como se dissesse: já vi tudo isso antes e no fim, sempre sobra espaço para o que realmente importa. Sua presença silenciosa era um lembrete de que algumas coisas, como o amor incondicional de um animal ou a paciência de quem espera, não têm preço nem prazo de validade. Certa tarde, enquanto a chuva de primavera batia suavemente nos vidros, Lilia tomava seu chá na cozinha. Valentin, absorto em esboços para um novo projeto, traçava linhas com uma concentração que só quem redescobriu um propósito conhece. Foi então que ela quebrou o silêncio. Você não sente falta? Da empresa, da vida de antes. Ele levantou os olhos dos papéis, como se a pergunta o tivesse tirado de um devaneio agradável. Por um instante pareceu pesar as palavras. Sinto falta de uma coisa só, admitiu, com um sorriso que mais parecia uma rendição. Dos 8 anos que perdi. Dos risos da Aneca que não ouvi, dos passos que não vi dar. O resto. Fez uma pausa, olhando pela janela, onde a chuva desenhava padrões efêmeros no ar. Se não fosse a desgraça, a felicidade não teria chegado, como diz o ditado. No quarto, Aneca dormia, envolvida naquele sono profundo das crianças que se sentem seguras. Tócia, enrodilhada no sofá, emitia um ronronado baixo, como se aprovasse a conversa. E naquela cozinha apertada, entre xícaras meio vazias e projetos pela metade, havia mais felicidade genuína do que em todos os salões de festas e escritórios de vidro que Valentin já havia frequentado. O eco do passado ainda ressoava, mas já não doía. Agora soava como uma canção antiga, daquelas que depois de atravessar tempestades, ganham camadas de significado. As notas continuavam as mesmas, mas a melodia havia amadurecido, assim como eles.